pequena cirurgia no ombro, né? Amém. Obrigada, graça e paz, queridos. A paixão é tanto para servir o Senhor que quando o apóstolo me convidou, até esqueci que eu estava recém-operada. Eu estou há 15 dias, fiz a cirurgia do tendão rebentado, né? E depois eu pensei, mas eu aceitei, e agora? Mas graças a Deus, que Deus capacita, né? Dá a força, dá o vigor para que a gente consiga caminhar todos os dias. Eu cheguei... me converti em 1994 e cheguei na igreja evangélica em 96. Eu tenho 25 anos, mais ou menos, que caminho ali na igreja evangélica em Campo Grande. Cheguei destruída, casamento acabado, arrebentada nas finanças, não tinha mais esperanças para que eu pudesse continuar uma caminhada de uma mulher plena e feliz. Mas Deus, que resgata todos nós, me resgatou, tomou pela minha mão e me disse: buscar em primeiro lugar o meu reino, a minha justiça, e as demais coisas lhe serão acrescentadas. E eu acreditei nessa palavra. E comecei a caminhar com toda a minha força, com tudo que eu tinha para sustentar os filhos, porque então fui abandonada pelo meu marido. E hoje eu não me sinto mais uma mulher divorciada, porque essa palavra divorciada, ela pesa bastante nas nossas vidas, não é verdade? Não sei se aqui alguém está nesse estado, e Deus ministrou ao meu coração através de uma palavra que o apóstolo Edmilson falou para mim, que tem uns que Deus faz nascer eunuco, e outros Deus faz eunuco. Esse é o meu caso. Então, eu estou querendo mudar meu estado civil lá no cartório, mas agora eu vou falar eunuca. Amém, queridos? Só servindo ao Senhor. Eunuca é aquele que nasceu para servir ao Senhor, e eu me encontro nessa condição, amando apaixonadamente a obra, amando apaixonadamente a minha igreja, né? O reino de Deus, a Deus em primeiro lugar. Isso faz com que essa paixão ela contamine as pessoas que estão ao meu redor. Então, a paixão, você se lembra do que a palavra paixão dizia quando a gente era jovens? Né? E hoje a paixão para mim é esse sentimento intenso, esse desejo muito grande que arde dentro do meu coração em ganhar vidas. E as células, ela tem essa função, ganhar vidas para o reino de Deus. E muitas vezes a gente se frustra nessa caminhada, liderando uma célula, sendo anfitrião, mesmo auxiliar. Há frustrações, sim. Em toda a caminhada nossa cristã, nós vamos nos deparar com algumas situações que nos entristecem, não é verdade? Mas essa paixão não pode morrer dentro do nosso coração, mesmo quando a gente se depara com algumas situações que nos entristeçam. Pensa que nesses 24 anos de ECG, 20 anos liderando célula. Hoje eu já não lidero mais célula, porque a geração está muito grande. Eu já visito as células, dando apoio aos líderes de célula. Tenho célula na segunda, tenho células na terça, tenho células na quinta e tenho células no sábado à tarde. Então, eu vou fazendo um rodízio, visitando a cada semana as células ali em alguns endereços. Vou fazendo aquele rodízio e vou visitando. Então, essa paixão por Jesus, ela não pode morrer no nosso coração. Nós temos que ser intensas do mesmo jeito quando nós chegamos a Jesus. Quando nós conhecemos a Jesus, eu quero lembrá-los, o que a gente era? A gente queria falar para todo mundo, encontrei um Deus poderoso, meu Deus, é maravilhoso estar na presença do Senhor, eu conheci Jesus, e a gente quer arrastar todo mundo, não é assim? E com o passar dos anos, às vezes a gente vai se acostumando com essa nova vida, e a gente nem se lembra mais o quanto a gente era atormentado e infeliz, porque a gente se acostuma com essa vida maravilhosa que é estar em Jesus. E a gente vai deixando de se importar com aquelas pessoas ao nosso redor que estão perdidas. A gente já não se importa mais com elas. Ela não quer saber de Jesus. Já chamei tanto, já desisti, né? Mais ou menos assim. Então, nessa minha caminhada,
de 24 anos ali na ECG, 27 anos de convertida, 26, 27, já estou indo para 27. Fui ungida em 2006, a pastora, e como vocês conhecem, o apóstolo Edmilson e a apóstola Marisa são ousados, né? Ungir uma pastora naquela época divorciada foi muita coragem. Podia não dar coisa boa, né? Mas eles ouviram a voz de Deus e fizeram isso. Então, eu estou aqui representando este casal apostólico que sempre está aqui com vocês, né? E vocês também conosco. Estou aqui representando, falando no nome deles. Amém, queridos? Então, o que é essa paixão que está dentro do nosso coração? Que paixão é essa? Que desejo intenso de ver as vidas sendo restauradas. Se você perdeu essa paixão, se você perdeu esse interesse no seu coração, eu quero te dizer, tem algo errado dentro do seu coração. Tem algo que não está queimando por vidas dentro do seu coração? Não está queimando quando você vê alguém que está opresso, que está atormentado, não está ardendo no seu coração o desejo de ver aquela vida mudar? Não está ardendo no seu coração? É a pergunta que eu quero dizer para vocês, vou fazer para vocês hoje. Se não está ardendo, tem algo errado na sua vida como cristã. Porque Jesus, Ele nos chamou para ir de pregar o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quantas vidas vão passar por nós e nós vamos deixar a oportunidade que Deus nos deu de falar desse evangelho poderoso e levar essa pessoa para o céu conosco? Você já pensou nisso? Quantas oportunidades no seu dia, no seu trabalho, quantas oportunidades você já deixou passar? Eu já deixei algumas oportunidades passarem e Deus me corrigiu muito por isso. Então, hoje a pergunta que eu quero dizer, você ama Jesus? Quem ama Jesus, ergue a mão aí. Todo mundo, né? Mas Jesus falou para Pedro assim, lá em João 21:15. Depois de terem comido, perguntou Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de João, ama-me mais do que a esses outros? Ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Ele disse: apacenta os meus cordeiros. Tornou a perguntar-lhe pela segunda vez: Simão, filho de João, tu me amas? Ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe Jesus: pastoreie as minhas ovelhas. Se importe com as minhas ovelhas. Ame as minhas ovelhas. Cuidem das minhas ovelhas. Pela terceira vez Jesus lhe perguntou: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro entristeceu-se, pois por ele ter lhe dito pela terceira vez: tu me amas. E respondeu-lhe: Senhor, tu sabes todas as coisas. Tu sabes que eu te amo. Jesus disse: apacenta as minhas ovelhas. Que clamor, que coisa mais linda, a gente poder receber isso no nosso coração, essa verdade. Apacenta, cuida, se importa com o perdido, se importa. E as células, queridos, ela é uma forma, é uma estratégia para a gente convidar pessoas para estar conosco ali. Nós temos ali no nosso 20 anos de célula, né? Eu estou com 2 discípulas ali que foram ganhas em células, a Ramatildes e a Deise. Sabiam que essas 2 mulheres que estão aqui comigo hoje, elas estão aqui porque alguém abriu a casa, né? Alguém se importou e convidou as 2 para estar ali. Assim que nós se importamos. É uma estratégia poderosa. Eu sei que se alguém tivesse me convidado, eu ex-católica, né? Naquela época católica, para ir a uma igreja evangélica, eu não iria. Eu tinha pavor de crente. Eu não iria numa igreja evangélica se tivesse me feito esse convite direto: vamos conhecer a minha igreja. Eu ia não, eu já tenho a minha. E eu fui conhecer Jesus na casa de uma irmãzinha que orava, e ali Jesus já fez um milagre na minha vida. Pela primeira oração, fui curada do vício do cigarro, eu fumava muito. E eu me apaixonei por Jesus. E esse fogo arde até hoje, porque o Jesus cura, liberta, transforma. E Ele fez isso na minha vida, e eu quero compartilhar com todo mundo que tem esse desejo, que chega perto de mim, eu já quero falar. Jesus me curou. Amém, queridas? Então, eu quero dizer para vocês, nós temos expressado este amor através das células,
como o apóstolo disse, eu tenho 44, 45 células, e eu faço uma média assim, até que quero pedir para vocês passarem aqui umas imagens das nossas células, só para que vocês possam contemplar. Essa semana passada, toda semana, aqui nós temos algumas células, olha que coisa linda. Isso é uma anfitriã que abre a casa, uma auxiliar que está pronta para servir e uma líder, né? Você pode ir passando. Olha lá, a moçada, tem uma moçada comigo apaixonante. Estou treinando elas para entregar o bastão. Olha aí, nós estamos assim. Por que nós temos essas imagens? Por que eu tenho essas imagens? Porque no grupo de líderes auxiliares e anfitriãs que eu tenho, toda semana, quando termina a célula, elas postam as células ali naquele grupo. Então, eu quis passar para vocês, olha, a alegria desses rostos. Quando eu olho a alegria do rosto dessas mulheres, aquela, só dá uma paradinha. Essa terceira aqui, ó, ela chama Patrícia. Essa menina chegou com as mãos cheias de feridas na célula. E nós oramos por ela, e era uma falta de perdão pelo assassino do pai dela. E ela foi totalmente curada, isso na célula. Amém? Isso na célula. Este mês ela está indo para o encontro. Olha que coisa maravilhosa, verdadeiramente restaurada. Tem mais? Pode passar. Olha aí. Temos aqui a pastora Flávia, né? Amém. Só essas imagens. Eu quis trazer essas imagens para vocês, para exemplificar que é possível. Eu não queria só falar, eu queria que vocês vissem como é possível amar as vidas através das células. A célula é o lugar onde você está próximo, o ambiente pequeno, aqui na igreja, às vezes a gente não consegue se relacionar com todos que estão aqui, na verdade, é grande, muita gente, mas na célula, este grupo pequeno nos proporciona esse relacionamento mais de perto, esse relacionamento amoroso, esse relacionamento de você saber da vida da pessoa, não para fazer fofoca, tá? Mas saber porque você está se importando pelo aquele momento da vida dela em que ela está passando por algum tipo de tribulação. Isto é célula. Célula, esse convívio pequeno. Nós temos lá na nossa geração, eu tenho um hábito de que ninguém fica sem ir a um congresso ou sem um encontro porque não pode pagar. Porque nós se levantamos e ajudamos umas às outras. Isso é possível? Porque na célula a gente sabe que aquela pessoa está com dificuldade para pagar. Então a célula nos proporciona esse relacionamento de intimidade, onde nós podemos ajudar umas às outras de uma forma muito mais eficaz do que numa igreja onde a gente só às vezes se cumprimenta, mas não está sabendo o que o outro está passando. Ali na célula a gente tem conhecimento das dores, das necessidades, né? Então, as células, ela é uma estratégia de Deus, é uma estratégia maravilhosa da parte de Deus. E nós temos várias maneiras de expressar este amor por vidas. Quando eu comecei as células, eu tinha uma estratégia que Deus me deu. Eu chamava as novas convertidas de pérolas. Então, a gente botava sempre, até hoje tem algumas discípulas ainda que fazem essa estratégia, nós temos um potinho de pérolas naquela célula, e aí a gente ora pelas pérolas, profetizando vidas. Nós profetizamos vidas. E cada uma daquelas mulheres leva uma pérola para que ela, durante a semana, ela ore. A pérola é um memorial para ela se lembrar que ela vai orar por alguém, para ela estar convidando para a célula. Olha que estratégia maravilhosa. Então, nós sempre temos convidadas na célula, e um dos segredos da célula é toda semana, ou todo mês, pelo menos, ter uma nova convidada. Se você não estimular a sua célula a convidar alguém, essa célula ela vai ficando meio molinha, as mesmas pessoas, porque o novo convertido, não sei se vocês têm tido essa experiência, quando ele chega e que ele tem aquela experiência com Jesus, aquela primeira paixão, ela incendeia toda a célula. Toda célula é contagiada pelo aquele novo convertido que vem contando o que aconteceu durante a semana, porque ele está impactado com o que Deus está fazendo. Amém, queridas? Mas muitas vezes nós vamos nos acomodando no sentido de que a gente está tão no bem bom, porque é muito bem bom a presença do Senhor, não é? E a gente não percebe.
A gente não percebe que os milagres continuam acontecendo, porque a gente já está acostumado com essa área do conforto, né, de viver na presença de Deus, essa coisa tremenda de paz, de alegria. E eu quero dizer para vocês, cada pessoa que chega na célula, às vezes eu já começo a declarar, ex-católica, ex-espírita, eu já enxergo ela como uma crente daquela que vai arrastar multidões. Eu não fico olhando como ela chegou, se ela está doente. Eu já não chamo mais ela pelo nome do pecado dela. Eu já enxergo ela como uma águia, ganhando outras vidas. Eu já enxergo ela dando frutos, trazendo as pessoas do relacionamento dela. Gente, sou demais de otimista. Eu já tenho uma visão assim, que eu já vejo ela produzindo. Por que isso? Porque se eu não tiver esse desejo, essa vontade de ver esse reino crescendo, às vezes a gente vai se acomodando. Nós temos que ter isso dentro de nós, que eu chamo de paixão pela obra. E quando essas pessoas chegam ali nas células, não sabem abrir uma Bíblia, elas não sabem manusear a Bíblia, elas não têm conhecimento nenhum, e a gente ali naquela célula, naquele grupo menor, a gente vai ensinando. Com um mês ela já sabe procurar os livros. Olha, é tão extraordinário a gente, depois de um mês, 2 meses, a gente olhar o semblante daquela pessoa e contemplar a presença de Deus, já a transformação. É tão tremendo isso, para mim não tem preço. Não tem gozo maior na vida de ver o que Deus faz. Deus faz através da palavra dele. Às vezes a gente pensa assim, pastora, mas eu não sei nem falar. Eu também não sabia falar. Aprendi, porque quando Deus chama, ele capacita. Ele chama e capacita a gente. Não adianta a gente ficar com medo, não tem jeito. Ele chamou, vamos lá, né? E essa expressão de amor que nós temos a oportunidade para expressar na direção dessas pessoas, é uma coisa maravilhosa. Então, é apaixonante você ver aquela pessoa com mais de um mês ali, ela já manuseando a palavra, ela declarando o quanto o lar dela mudou, o quanto... Eu ministro, a minha geração é homogênea, né? As nossas células na ESG são homogêneas. Homens numa casa, mulheres na outra. Mas tem muitas mulheres que chegaram lá e os maridos ainda não tinham vindo. E aí os maridos começaram a observar a mudança dessas mulheres. E eles começaram a se interessar de ir para a igreja, porque essas mulheres começaram a ser mansas, porque a palavra de Deus é poderosa para nos libertar, para nos transformar. E elas começaram a ser transformadas, e eles começaram a sentir alegria com isso, e começaram a apoiar essas mulheres a estar na igreja. Não, vai na igreja, vai. No começo, não, o que você vai fazer igreja de crente? Depois, quando eles começaram a contemplar as mudanças, eles começaram a apoiá-las, e hoje muitos deles estão na igreja, né? Como eu disse que não tenho o esposo, o pastor Evaldo, ele cuida das mulheres ou dos homens, né? E aí nós pescamos os homens e jogamos o pastor Evaldo. Ele é meu parceiro nessa jornada de estar consolidando o casal. Pastora, você só consolida a mulher? Não, nós consolidamos. Eu sou corajosa, porque mesmo divorciada, eu pego casais e eu aconselho. Você sabe por quê? Porque divórcio é uma tragédia. Cada pessoa que chega querendo divorciar, eu já falo, é uma tragédia. É uma tragédia, uma dor intensa o divórcio. Ele vem rasgando nossa alma. E aí eu começo a ministrar na vida dessas pessoas que a saída não é o divórcio. Tem saídas maravilhosas que não precisa ser o divórcio. Então, lá na igreja eu sou a pastora que mais realiza o casamento. Porque a minha outra pastora que é divorciada, ela falou, como você tem coragem? Eu falei, eu tenho coragem, sabe por quê? Porque Deus ama a família e eu amo o casamento. Eu amo ver a família reestruturada, restaurada. E Deus criou o homem e a mulher para viverem juntos. Deus não criou o homem para ficar sozinho, nem a mulher para ficar sozinha. Por que eu estou sozinha? Porque foi um chamado da parte de Deus para eu estar sozinha.
Amém, queridos? Então, cada situação é uma situação. Eu não tenho nenhum problema. E essas mulheres, quando eu falo para vocês 40, 45 células, uma pela outra, 10 pessoas, são 400 mulheres. Né? 400 mulheres rendidas ao senhorio de Jesus Cristo. Eu estava contando lá, quando eu ministrei lá, que no final do ano de 2019, nós fizemos um ato profético numa macrocélula, e nós fizemos uma grande pesca, fizemos uma rede enorme, enchemos de peixinhos, e nós declaramos neste ato profético uma multiplicação sem limites. E nós estávamos no ano da expansão, entramos no ano da amplitude, né? E nós começamos a declarar essa expansão e essa amplitude. Sabe o que aconteceu? Nós, 2019, lá em 2020, começamos as células em fevereiro e parou, lembra? Passamos este um ano sem células. Eu continuei ministrando em uma live toda a minha geração. Eu segurei pela live toda a minha geração, não perdemos ninguém. Nós não perdemos ninguém. Tão é verdade que nós não perdemos ninguém, que agora nós retornamos em maio, abril, não me lembro mais, porque fomos retornar em março, parou, né? E depois fomos retornar mais para frente, acho que em junho, julho que nós retornamos, não estou me lembrada exatamente, no presencial. E quando nós retornamos no presencial, essas células são da semana passada. Vocês perceberam quantas mulheres numa célula? São células da semana passada. Então, as nossas células já começaram com o mesmo número de pessoas. Quando a gente fala de números, não é uma questão de orgulho tanto, mas o número, ele fala de uma quantidade no reino espiritual que é o resultado do nosso trabalho. Ele emite o resultado, né? Não é o número em si que nos preocupa. Então, essa semana nós vamos, depois de muitos anos, a igreja ela faz 2 encontros por ano, nossa igreja. E eu já vinha no meu coração desejando muito fazer o encontro da nossa geração. E vocês querem saber a maior? Esse ato profético que nós fizemos lá em 2019, resultou que esse ano nós vamos, agora dia 3, 4 e 5 de dezembro, nós estaremos fazendo o nosso encontro só da minha geração. Já temos 56 mulheres neste encontro, que é o limite que a chácara suporta, 56 mulheres. E o encontro geral da igreja, que vai ser na semana anterior, já absorveu 6 mulheres nossas que não coube no nosso. Então, são 62 mulheres num ano que nós passamos parados. Mas não desistidos, não desestimulados. Nós continuamos crendo que Deus estava nos sustentando. E a gente continuou trabalhando essas mulheres e ganhando vidas. Era na live, era no Zoom, e nós ganhando vidas. E como as pessoas estavam necessitadas, como elas estavam carentes de alguém que as amasse, que as ouvisse. Amém, queridos? Então, nós podemos expressar este amor se importando. Essa paixão que arde no nosso coração pelo reino, ela tem que ser expressa, convidando as pessoas para vir para a igreja, convidando para ir para a célula. Se preciso for, vá pegar o seu convidado na sua casa. Nós fazemos isso. As primeiras idas de uma mulher numa célula, a gente vai pegar em casa. Ai, pastora, mas não é exagero? Não, se Deus mandar, nós vamos pegar e vamos levar de volta, e a gente faz. Porque muitas pessoas, elas estão tão amarradas que elas não conseguem sair sozinhas. E tem algumas que precisam que a gente vá buscar em casa e leve para a célula. Daqui a um tempo ela vai sozinha e carrega uma multidão atrás dela. Sabia disso? Sempre atrás de um discípulo, você pode já contemplar uma multidão atrás desse discípulo que chegou. Porque tem vidas ali que estão do meio que ele vive e estão ali precisando. E essa pessoa vai trazer muitas vidas para Jesus. Então, quando nós nos importamos com as pessoas, nós temos essa longanimidade, nós temos esse amor de doação. A gente arranja tempo para ouvir essa pessoa, para ouvir, para aconselhar, né? Porque às vezes as pessoas só precisam ser ouvidas.
Nós não vamos resolver o problema dela, mas quando ela fala, a gente ali naquele momento, ela libera a carga que estava sobre ela e divide com a gente essa carga. Amém, queridos? E sermos generosos também com as pessoas que chegam. Lá na nossa célula, a gente também tem o hábito de estar, quando tem um convidado, a ovelha fala, hoje eu vou levar uma convidada. E aí a gente prepara uma florzinha, a gente prepara um mimozinho, um cartãozinho para recebê-la de uma forma diferente. Você já percebeu que as pessoas que não convivem, que não usufruem dessa presença de Deus, elas estão amargas? Elas estão duras de coração, precisando ser regada este coração com amor. E quando a gente rega através de uma atitude dessa, tá? Ano retrasado, né? Agora já não sei, pulo tudo. Eu fui conhecer uma célula de uma discípula e eu levei um vasinho de flor para ela. E a casa dela é muito simples, acho que ela nunca na vida dela ela ganhou umas flores naturais. E quando eu cheguei assim, eu levei para ela como anfitriã, ela ficou assim tão impressionada. Gente, é difícil comprar um vaso de flor e dar para alguém assim, presentear, não é, né? Mas a gente, às vezes, na correria, a gente não dá ouvido à voz do Espírito Santo que está falando conosco, né? Expresse amor através dessas flores, uma caixinha de bombom. E isso marcou tanta vida dessa moça que ela está sendo transformada pelo poder do amor de Deus. Ela está sendo transformada. Amém, queridas? Então, essa generosidade de investir, muitas vezes a anfitriã, né, ela sempre está ali trazendo um lanche. Eu não sei se vocês aqui têm um hábito, mas a gente tem um momento da comunhão. E o que eu gosto muito das células serem homogêneas é que nesta comunhão muitas vidas abrem o coração, porque só estão mulheres ou só homens naquele ambiente. Então, proporciona um ambiente onde ela tem a coragem de abrir o coração dela, e ali ela vai recebendo libertação, cura. Por isso a importância das células homogêneas. Lá na igreja nós não temos células de casais. Às vezes, numa casa, recebe células dos homens e as células das mulheres. Mas cada um faz a sua célula no ambiente da casa, não é junto. Então, tem o líder dos homens e o líder das mulheres. E na hora da comunhão, até eles se juntam. Eu já tive essa experiência de ter a célula de homens e de mulheres e na hora da comunhão juntar. O que acontecia? Os homens ficavam acanhadíssimos ao chegar perto. E a gente percebia que logo eles corriam dali e iam embora. Porque a mulherada sentava em volta da mesa e papapá e conversava. Você conhece nós, né? Então, era isso. E hoje eu prefiro essa experiência de mulheres sozinhas, porque é muito maravilhoso. E os homens também, né? Eu tenho relatos que os homens também, quando eles estão ali no final da célula, naquele momento de comunhão, um suquinho com um biscoito, alguma coisa assim, eles também têm essa oportunidade de ficar à vontade, assim, para perguntar, né? Fica descontraído para tirar dúvidas. E ali vai surgindo novos relacionamentos que são importantes para as pessoas que estão chegando no Evangelho. Relacionamentos cristãos. Essa é a nossa parte, oferecer este amor para eles. Porque quando nós nos convertemos, nós temos um passado, um legado tão pesado ali do mundo. E quando a gente não tem oportunidade dentro da igreja de criar novos relacionamentos, às vezes a gente não suporta e a gente cai fora. Não sei se vocês já viram isso, mas eu já vi isso muitas vezes. Então, muitas vezes, a gente tem que renunciar ao nosso tempo. Renunciar, às vezes, um momento de lazer para ouvir alguém, para estar com alguém, para marcar um cafezinho com uma pessoa lá do seu trabalho, que você está vendo, né, que o rosto dela está atormentado, você está vendo que ela está passando por muitas dificuldades, e você, com muito amor, a convida para tomar um café, para estar com você, se interessa pelo problema dela. É isso que é o amor de Deus, é isso que é a paixão por vidas que Deus tem colocado no meu coração. Essa paixão de não pensar primeiro em mim, mas pensar primeiro naquela pessoa
que naquele momento está necessitada. Quantos jovens tirando a vida porque não tem alguém para ouvi-los? Quantos jovens? Eu tenho visto o suicídio muito na vida dos jovens. Quantas mulheres depressivas dentro de casa, às vezes atormentadas, porque não tem alguém para ouvi-la. Ela não tem alguém com quem compartilhar. Como nós precisamos compartilhar as nossas ideias, os nossos problemas, como Deus nos fez seres relacionáveis. Nós nascemos para se relacionar, nós não nascemos para ficar sozinhos. Por isso que existe a igreja. A igreja, ela acolhe para que todos tenham essa oportunidade de conhecer este amor. Amém, queridos? Então, a obediência, né? A obediência, quando a gente fala de obediência, muitas pessoas elas se arrepiam, porque a obediência é uma palavra usada de uma forma tão errada no mundo, né? Porque lá no mundo, quando a gente é obediente, eles nos chamam de Amélia, né? De capacho. Uma vez a gente ia para Porto Seguro, encontrávamos os apóstolos lá, né? E todos os anos, lá em Porto Seguro, o apóstolo Edmilson estava lá e era aniversário dele. E aí a gente sempre fazia um almoço diferente lá para ele. E aí um dia, um pastor passou para mim lá, né, companheiro da igreja, falou assim: mas você é bem puxa-saco, né? E eu pensei, mas eu não estou puxando o saco, eu estou honrando a vida do meu apóstolo, né? E todos os anos, eu com meus discípulos proporcionava este momento de honra na vida dele, almoçando junto com outros pastores. A gente organizava com tanta alegria, com tanta alegria. E eu quero dizer para vocês, essa semente que eu plantei na vida deles, eu tenho colhido tanto, porque meus aniversários têm sido algo assim, sobrenatural, o que as minhas discípulas preparam para mim todos os anos, não só em festa, mas uma demonstração de carinho, uma demonstração de amor. Eu plantei, tenho colhido isso. Foram anos ali, né? Semeando isso na vida deles, e continuamos semeando ainda. Então, essa obediência que a gente conhece no Evangelho, ela não é algo que é uma imposição. Você obedece porque você tem paixão por Deus. Você ama tanto a Deus que você não quer entristecer o coração dele. Quando seus líderes, seus apóstolos te chamam para um comando, muitas vezes dentro da gente já passou, eu já vivi isso. Ai, que saco, meu Deus, mas não estou afim. Mas eu não abro a boca para falar, eu só penso e me submeto. E lá na frente eu vejo que se submeter é melhor que sacrificar. Todas as vezes que nós nos submetemos a um comando, uma direção dada dos nossos apóstolos, dos pastores, quando nós nos submetemos, gente, a recompensa é uma coisa extraordinária. Nós não precisamos compreender por que eu tenho que me submeter, eu tenho que me submeter. Assim, a recompensa é algo extraordinário. Hoje eu poderia estar sendo chamada de uma mulher divorciada, uma coitada, né? Eu poderia todos estarem me olhando desta forma. Mas hoje as pessoas me veem como uma pessoa que é modelo, como diz o apóstolo. É modelo na casa de Deus, é modelo por onde eu passo. Eu tenho um nome, eu tenho algo que Deus me deu por ser essa pessoa que me submeti, que cheguei e aprendi a obedecer. Muitas vezes a nossa alma, ela quer falar que não, ela quer dizer, não, não quero isso não vou fazer não. Né? Mas eu quero dizer para vocês, a obediência traz tanta recompensa. A obediência é algo da parte de Deus, porque todas as coisas que Deus libera sobre as nossas vidas para que nós obedeçamos, pode ter certeza que é um nível de proteção que Deus está te dando. Deus nos protege através dessa obediência. Quando nós obedecemos, nós temos uma proteção da parte de Deus. Quantas vezes, quando crianças, que os nossos pais nos diziam, não vá àquele lugar, e a gente desobedecia eles, o que acontecia? A gente entrava pelos caminhos errados, não era assim? Mas quando a gente obedecia, tinha ou não tinha proteção? É dessa forma que o nosso Pai nos cuida, nos protegendo. Então, nesses anos todos, o que tem dentro do meu coração é este amor pelas pessoas. Este amor
de ver as pessoas saindo de uma vida tão medíocre, a vida sem Deus é muito medíocre, é muito pequeno, é muito pouco. Como eu tenho usufruído dessa vida, eu quero que as pessoas ao meu redor vivam isso. Ah, mas tem gente ao nosso redor que não quer viver o que estou vivendo? Tem. Amém? Mas por essa a gente vai só orando e vai investindo nas que querem. Uma hora vai chegar. Uma hora vai chegar. Quando nós começamos a visão dos 12, eu me lembro que eu orava muito na época eu tinha uma loja de decoração e eu orava muito por uma arquiteta, para ela vir para ser minha 12. Não sei se vocês se lembram daquela época, a gente orava, né? Para que aquela pessoa fosse nosso 12, Deus confirmasse. Passaram anos, ela sumiu da minha vida, ela nunca me deu ouvido. Quando eu encontrei, ela estava divorciada, estava com uma vida bem inferior àquilo que Jesus tinha para ela. Mas passou muitos anos, e eu estava numa célula ministrando, e eu fechei os olhos para orar, e Deus falou para mim, dá um abraço naquela moça. E eu abri os olhos, olhei para a moça, fui lá e a abracei. Naquele momento ela tinha pedido, Deus, eu queria tanto um abraço da pastora. Quando eu falo de obediência, é nesse nível, o Espírito Santo fala conosco para que nós expressemos amor por alguém. Às vezes a gente fica intimidado, com medo, achando que é nós, né? E quando eu abracei, ela chorou muito, nós oramos juntas. E aquela moça, realmente, ela detinha uma falta de perdão no coração dela muito grande. E aí, naquele momento, o coração dela foi amolecendo. E no final da cela, a irmãzinha dela falou para mim assim, você não é a Édita? Eu falei, sou. Ela falou assim, eu sou filha da Giovana. Sabe quem que é a Giovana? Aquela arquiteta que lá no passado orei muito. A minha oração foi desperdiçada? Caiu na outra geração, as filhas dela convertidas na célula. Hoje uma delas líder de célula. Amém? Então eu falo para vocês, nossa oração, que parece que às vezes a gente ora pelo amigo, pelo parente, parece que não está acontecendo nada. E às vezes eu falo assim, não vou orar mais, porque não vem, não quer saber de Jesus. Não sei se isso acontece com vocês, mas aconteceu já muito comigo. E aí, de repente, Deus me mostra que a minha semente, ela não foi perdida, a outra geração recebeu. Olha que coisa maravilhosa. Que experiência linda que Deus me mostrou, que minha oração não ficou perdida. E eu creio que ela ainda vai se render ao senhorio de Jesus Cristo. Eu creio que ela vai vir para Jesus. E ela me encontra às vezes, porque a filha dela é minha filha espiritual, e ela olha com um ciúmão assim. Mas eu vejo que ela me admira, sabe? No olhar dela, ontem mesmo eu encontrei ela no aniversário dessa filha. E eu quero dizer para vocês, a gente não pode desistir de continuar crendo e orando, que os nossos vão vir, que os nossos amigos, que os nossos amigos de trabalho, é orar e suportar em amor, porque quem faz a obra não somos nós. Amém, queridos? Então, quem faz a obra é o Espírito Santo, e ele vem trazendo essa alegria, essa paixão. Então, quando vocês responderam para mim que vocês amam Jesus, todos nós amamos Jesus, mas eu estou disposta a responder esse chamado de ir de pregar o Evangelho? Nós estamos dispostos a se importar, a convidar. Eu quero que vocês todos os dias, ou pelo menos uma vez por semana, falem, Senhor, dá-me vidas. Me mostra alguém ao meu lado, Senhor, que o Senhor quer me usar para trazer essa vida para Jesus. Me vidas. Deseje isso. Eu sempre desejei as multidões. E um dia eu estava num congresso, Deus falou para mim assim, olha para Abraão, e eu me sentia só, porque todos os outros pastores eram um casal. E só eu, né? E eu pensava assim, meu Deus, só eu, como que eu vou ganhar gente, como que eu vou cuidar? Eu sou sozinha, 3 filhos homens, e meus meninos, quando nós ficamos sozinhas sem o esposo, eles eram adolescentes, e precisavam sustentar a casa, eu precisava cuidar deles. E nesse momento, Jesus entrou na minha vida. E Jesus entrou na minha vida dizendo que a minha família não tinha acabado. Só um tinha saído do barco, minha família estava ali. Então eu quero dizer para vocês, aquele congresso, um dia eu me sentindo só. E Deus falou comigo assim, olha para Abraão.
E Sara, apesar deles serem eles serem só os dois, olha a multidão que eu dei para eles. E naquele dia eu criei nessa palavra, que mesmo eu me sentindo tão só, porque eu olhava lá na igreja, todos eram pastores com as suas esposas, né? Eles trabalhavam juntos, e eu me sentia só. E Deus, Ele não se importa com o nosso estado. O que Ele precisa é que nós tenhamos esse coração disposto, que arda em nós essa paixão, este amor por vidas. E foi isso que aconteceu comigo nesse tempo todo. E eu acreditei naquela palavra, apesar de Abraão serem só os dois, eles tiveram uma promessa da parte de Deus, que eles teriam filhos, como as areias da praia, do mar, e como as estrelas do céu. E eu profetizo que cada um de vocês aqui receba esta unção nesta noite. Como as areias da praia, como as estrelas do céu, Deus vai dar filhos. Filhos, vocês vão ter um coração ardente, apaixonados por vidas. É você desejar. Tudo vai começar na nossa vida pelo meu desejo. Se eu desejar, Deus vai mandar. E nós lá na nossa geração, a gente ora, Senhor, dá-nos anfitriãs, Senhor, dá-nos líderes de célula. A gente não fica pacata lá esperando chegar, não. Nós oramos e pedimos. E na célula, quando a gente distribui as pérolas, a gente ora e a gente deseja que na outra semana cada um chegue com uma convidada. Nós temos expectativa. Nós desejamos que na outra célula um convidado venha. Se eu não tiver esse desejo, as coisas vão criando uma rotina e a gente nem percebe que nós estamos num grupinho de convívio. E a célula não pode virar um grupinho de relacionamento confortável. Ela tem que ter vidas novas. A unção está nas vidas novas e a unção de crescimento está na multiplicação. Você tem que desejar uma multiplicação e põe a data na sua multiplicação. Ah, pastora, mas lá na minha célula eu ouço isso, minhas discípulas sabem disso. Não tem ninguém quer ser líder, ninguém quer ser anfitriã. Falei, então, a hora que Deus manda. E às vezes a gente fica só murmurando que não tem, mas não deseja. Como que Deus vai suprir essa nossa necessidade? Porque Ele supre todas as nossas necessidades em Cristo Jesus. Como que Ele vai enviar um anfitrião se você está tão incomodado que você pensa que assim tá bom só nosso? Não desejo ficar só vocês, não. A alegria de ver o reino crescendo é coisa maravilhosa. E nós também lá na célula, a gente temos o cuidado de não deixar as pessoas só na célula. Ela precisa, depois de um tempo, no início, ou conforme for, ser levada para a igreja, porque o alimento da célula só, ele não sustenta. Ele precisa ir para a igreja. As células é uma rede onde ganhamos e jogamos os peixes para dentro da igreja. Ganhamos nas células e jogamos o peixe para dentro da igreja. Às vezes eu vejo eu tenho esses 45 grupos de célula e eu estou nos 45. Porque ali é uma forma de eu acompanhar como a célula está caminhando. E aí eu percebo que algumas células, elas não transportam um recado da igreja para as células. Aí, o que acontece? Aquela célula ela vai murchando, porque ela nunca foi para a igreja para ver o fogo que é lá. Ela nunca recebeu da unção do altar. A unção do altar é diferente da unção da célula. Então, nós precisamos transportar os recados da igreja para as células, para os grupos de células. Né? Como vocês viram, toda semana, todas as células postam lá no grupo as fotos. Através da foto, eu acompanho quem está indo e quem não está indo. Essa semana retrasada, eu percebi uma discípula da IECG numa célula da minha geração. E eu já quis saber por que essa discípula estava lá, porque eu sabia que ela não era da minha geração. Aí, quem levou porque ela estava precisando muito, mas já descobri quem era a pastora dela. Aí fui lá na pastora, olha, fulana está indo lá na minha célula, está acontecendo alguma coisa com ela? Ah, ela não está bem, perdeu a mãe, largou tudo, largou célula, está difícil para ela. Eu posso cuidar dela? Pode. Aí a pastora me autorizou ficar com ela na célula da minha geração. Hoje eu mandei um recado para ela.
percebi que você foi numa célula da minha geração. E estou disposta a caminhar com você, a cuidar de você. Olha, quem não gostaria de receber um telefonema desse? Quem não gostaria, num momento difícil, de dor, hein? Quem não gostaria de ser amado? Então, eu percebi ali, eu tive a sensibilidade, então nós temos que estar atenta no reino espiritual. Eu podia vê-la lá na cela e pensar assim, que está fazendo aí, é de outra geração, né? Porque lá na igreja a gente tem essa ética de não pescar, nem na igreja de outras igrejas, nem pescar na geração do outro, certo? Lá é o comando para a gente ganhar vidas que não conhecem Jesus. Eu não vou convidar alguém de uma igreja evangélica para ir para a minha célula, por quê? Ela já conhece Jesus. Nós temos que ir atrás do espírita, do católico, de todo mundo que não tem uma experiência com Jesus. Mas ela está passando esse momento difícil, largou tudo. Deus teve um propósito de mandá-la por ali, porque eu tenho eu falo assim que eu gosto muito de ser mãe dessas moças. Quantas moças vocês viram ali nas células? Porque elas chegaram com muitos problemas com as mães. E Deus vai restaurando. Deus leva para o lugar que Ele sabe onde elas precisam estar. Só que nós temos que ter essa sensibilidade, né? De amá-las do jeito que elas estão. Amém, queridos? Essa é a experiência que eu queria contar para vocês a respeito disso. Que o desejo do meu coração, que o que arde no meu coração, arda no coração de cada um de vocês. Todos os membros desta igreja podem ser líderes. Todos. Todos. Não veja com os seus olhos humanos, mas veja com os olhos de Deus. Porque quando Deus chama, Ele capacita. Amém? Um beijo para vocês. Foi muito bom estar. Obrigada, apóstolo e apóstola.